Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Professor Fernando com vocês e vamos falar dos nossos conhecimentos pedagógicos. E agora nós vamos falar do ensino fundamental, diretrizes para o ensino fundamental, beleza? Então, dando continuidade, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. É outro tema que vira e mexe são cobrados aí nos nossos editais de concurso, sejam eles para as secretarias de educação estaduais, como também as municipais. Muito bem, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental estabelecem princípios, objetivos e orientações pedagógicas que visam, o que elas buscam? Garantir uma educação de qualidade para a criança e o adolescente. Agora nós estamos falando do adolescente também, matriculados no ensino fundamental no Brasil. O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica, né? Primeira etapa, educação infantil, segundo, o ensino fundamental. E abrange o quê? 9 anos, né? Isso faz tempo que mudou isso, né, professor? Antigamente nós tínhamos séries, né? Até a 8ª série. Hoje nós temos até o 9º ano, 9 anos. De escolaridade, atendendo crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade, né? Então, nós temos ali aquelas crianças que têm entre 6 e 14 anos de idade, elas estão no ensino fundamental, aquele que dá a base, aquele que dá o fundamento, né? Até melhor fundamento do que base. Por quê? O ensino básico no Brasil é a educação infantil, o fundamental e o ensino médio. Objetivos das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Vejam que mudou, né, gente? Assim, que mudou o quê? Ó, a gente viu, não sei se você assistiu a aula, nós vimos a questão da educação infantil, tá? A educação infantil tem educação. Já quando eu vou falar de fundamental, ensino médio, né? O principal objetivo das diretrizes é assegurar a formação básica, né? Base do cidadão, proporcionando desenvolvimento e competências e habilidades necessárias para o exercício da cidadania, o ingresso no ensino médio e a continuidade dos estudos ao longo da vida. Professor, qual que é o cuidado que eu tenho aqui no ensino fundamental? Tem uma dica especial para você. Qual que é a dica? É sobre essa questão da cidadania e do trabalho, tá? Vejam que no ensino fundamental ainda não é uma preparação para o trabalho. A preparação para o trabalho, ela se concretiza no ensino médio, junto com o ensino técnico, muitas vezes, tá? Então, você sabe, né, que a nossa LDB diz que a educação no Brasil, ela tem que sempre perseguir essa questão da cidadania e da mão de obra para o mercado de trabalho. A gente já viu isso lá na LDB. Mas quando eu falo do ensino básico ou da educação básica, do nível básico como um todo, tá? Quando eu falo só de fundamental, você vai lembrar sempre da cidadania e da preparação para o ensino médio, tá? Não se esqueça disso. A gente vai ter até questão cobrando isso, tá? Princípios orientadores do ensino fundamental. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental baseiam-se em princípios que norteiam a organização curricular e as práticas pedagógicas. Quais são esses princípios? Universalização do ensino, ou seja, o ensino é para todos, né? Garantir o acesso e a permanência de todos os estudantes na escola, promovendo a inclusão e a equidade. Isso implica a eliminação de barreiras que possam dificultar a participação plena de todos os alunos, independentemente de suas condições sociais, econômicas, físicas e cognitivas. Ou seja, a regra é universalizar o ensino, é ser agregador, é ser para todos, né? E vejam, né, que nós temos aqui de novo, né, a questão social, econômica, física e cognitiva. Agora falou de econômico, né? Então todos têm direito. Desenvolvimento integral, ou seja, completo. O ensino fundamental deve promover o desenvolvimento integral do aluno, abrangendo aspectos intelectuais, físicos, emocionais, sociais e culturais. De novo, né, Valon aí. A formação do estudante deve ir além do conteúdo acadêmico. Aqui nós temos já a questão acadêmica, né?
ficando também a construção de valores éticos e o fortalecimento da identidade pessoal e social, formar cidadão, né? Não é só o conceito pelo conceito, também é formar pessoas para a nossa sociedade. A articulação dos saberes, né, a chamada transversalidade. Os currículos devem garantir a integração entre as diversas áreas de conhecimento, articulando os saberes científicos, históricos, culturais e artísticos, além de promover o desenvolvimento das competências como a leitura, a escrita, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Agora sim, no nosso ensino fundamental, eu vou ter que ter a questão da alfabetização, né? Saber ler, escrever, interpretar, a chamada alfabetização plena, tá? Então, nós temos já aqui a figura dos cálculos matemáticos também, tá? Inclusão e diversidade. As diretrizes reforçam o respeito à diversidade étnico-racial, cultural, de gênero, religiosa e regional, promovendo uma educação que reconheça e valorize diferentes identidades presentes na sociedade, né? E sobre a questão étnico-racial, né, nós temos na nossa LDB, artigo 26A, que diz que nós temos que, no ensino de história, falar sobre a história afro-brasileira e também a história dos povos indígenas, né? É obrigatório ter. E quando eu falo também de, por exemplo, a questão religiosa, né? O ensino religioso, ele não é obrigatório, né? Ele é opcional, mas todavia, contudo, entretanto, nós temos vários segmentos que dão vazão, né, aos direitos da pessoa no que diz respeito à sua religião. Por exemplo, artigo 7º-A da LDB diz que aqueles alunos que não podem exercer uma atividade durante o seu preceito religioso, né, ela está dispensada daquele dia, óbvio, mas ela poderá fazer aquelas atividades em outro dia sem cobranças adicionais, né? Isso aí foi um recado para as privadas, óbvio, né? Então, o aluno, ele é protegido nos seus preceitos religiosos também. Inclusão e diversidade, beleza? E como que se organiza o ensino fundamental? O ensino fundamental, ele é organizado em anos iniciais e anos finais, né? Para quem já é professor, quem já trabalha na rede, ouve falar toda hora, né? Os anos iniciais é do 1º ao 5º ano e os anos finais é do 6º ao 9º ano. O foco nos anos iniciais do ensino fundamental é a alfabetização e letramento, a chamada alfabetização plena, desenvolvimento de habilidades básicas de leitura, escrita e matemática, os primeiros cálculos ali, além das iniciação em outras áreas do conhecimento, como ciências, história, geografia, né? Então veja, diferentemente da educação infantil, que não tem essa exigência no ensino fundamental, nós temos que ter aí a alfabetização e também a questão matemática e já começar a avançar, né, ali no finalzinho dos anos finais, né, já começar até no início, até, né, mas bem mais forte ali nos anos finais, ali, finais não, né, perto do 4º, 5º ano, 3º ano, a questão da ciência, história e geografia. E os anos finais, do 6º ao 9º ano, anos importantíssimos para a educação, né? Eu costumo dizer que os anos iniciais, eles são muito importantes, mas para mim os anos finais ali do ensino fundamental, eles são base para o ensino médio. É ali que eu vou ver algumas complexidades, por exemplo, em matemática, até na língua portuguesa, né? Algumas questões ali que vão ser de extrema necessidade para o ensino médio. Então, nos anos finais, o ensino se aprofunda com a ampliação do domínio dos conteúdos e o desenvolvimento de competências mais complexas nas diversas disciplinas. Aqui, o aluno é preparado para o ensino médio e para enfrentar desafios com maior complexidade intelectual, né? Então, ele vai ter que chegar no ensino médio preparado. Muitas vezes não acontece, né? Mas o ideal seria eu entregar um aluno que não tivesse dificuldade de fazer operações básicas como subtrair, somar, dividir, multiplicar, né? Porque ele vai usar isso nas funções, né, do 2º grau, por exemplo, né? Um aluno que não tivesse dificuldade, por exemplo, em utilização de regras de português gramaticais, né, mais básicas, mas
que são fundamentais para ele avançar em construções, por exemplo, de orações subordinadas lá no ensino médio, né? Ele entender o que é uma conjunção, o que é um artigo, o que é um advérbio, o que é um substantivo, né? E dentre outras coisas que são basilares para o ensino médio. O ensino médio, gente, é para ampliar, não é para a gente ficar perdendo tempo, né, entre aspas, com coisas que já eram para ter sido vistas no ensino fundamental. Mas a gente sabe que muitas vezes o aluno não chega assim tão preparado por várias N situações, tá? Não vamos aqui discutir isso. Então, a organização é em anos iniciais e anos finais. Práticas pedagógicas e avaliação, tá? Então, as nossas práticas, elas têm que ser focadas em metodologias ativas, tá? A diretriz orienta para a utilização de metodologia ativa de ensino, ou seja, em que a participação do aluno é importantíssima, que promovam a participação dos alunos no processo da construção do conhecimento. O ensino deve ir além de simples transmissão de conteúdos. A educação bancária aí, ó, que o Paulo Freire combatia também, né? Promovendo atividades práticas, né? O Dewey, né? O pensamento aí do Dewey. Projetos interdisciplinares e a resolução de problemas reais, né? Então nós temos aí todos os pensadores aí envolvidos dentro das nossas diretrizes, tá? Educação inclusiva, de novo, falei para vocês, a educação inclusiva é na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Deve-se garantir que a escola seja um espaço inclusivo, acessível a todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação. A inclusão é parte fundamental da organização escolar, com o apoio de professores especializados e recursos acessíveis. Mas sempre lembrando, tá? Essa inclusão, ela em regra é na educação regular, tá? Se a banca falar que tem que ser um ambiente especial, especializado, sai fora, tá? Em regra, não. Avaliação formativa. Qual é o tipo de avaliação? Formativa. Muito mais voltada para qualitativa do que para quantitativa. A avaliação no ensino fundamental deve ser formativa, ou seja, um processo contínuo que acompanha o desenvolvimento do aluno ao longo do ano letivo. A avaliação não deve ter caráter meramente punitivo ou classificatório, né? Ou seja, aquelas ideias do Skinner de recompensa, de reforço, não são para ser usados, né? Mas deve ajudar a identificar as dificuldades e potencialidades do estudante, orientando os ajustes no processo de ensino-aprendizado, né? Mais qualitativa do que quantitativa. Apesar de que, já falei em algum momento aqui, é bem sempre lembrar, o nosso processo educacional brasileiro, apesar dele querer caminhar para esse norte aí, é um pouco difícil, porque todas as exigências que a gente tem é quantitativa, tá? Enem é nota, Prova Brasil é nota, né? Todo lugar é nota. Então, a gente está caminhando para ter alguns avanços nesse sentido, mas é difícil. O currículo, como é que funciona o currículo na nossa educação? Educação não, né? Ensino fundamental, professor. Educação infantil, o fundamental é ensino. Base Nacional Comum Curricular, artigo 26 da LDB, né? Artigo importantíssimo, tá? O currículo do ensino fundamental deve estar em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, que define as competências e habilidades essenciais para cada etapa da educação básica. A BNCC organiza o currículo em áreas de conhecimento e propõe uma abordagem integradora entre as disciplinas, ou seja, transversal. As disciplinas elas têm que se conversar, elas têm que se agregarem. Competências gerais. As 10 competências gerais definidas da BNCC para o ensino fundamental são: conhecimento, valorizar e utilizar conhecimentos para compreensão e explicação da realidade; pensamento científico, crítico e criativo, desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade na resolução de problemas; repertório cultural, valorizar as manifestações culturais; comunicação, desenvolver comunicação em diversas linguagens, verbal, artística, corporal, digital, né? Inclusive falando de línguas, né? A partir do 6º ano é obrigatório ter o inglês, né? LDB fala também.
Cultura digital, se tem uma coisa que é muito da nossa época atual, é a chamada cultura digital. Usar tecnologias digitais de forma crítica e ética. Trabalho e projeto de vida, né? O famoso projeto de vida, né? Que foi introduzido aí na nossa educação como um todo, né? Exercer a cidadania com autonomia e responsabilidade, né? Aquela questão, né, do empreendedorismo, né? Argumentação, construir e defender argumentos com base em informações confiáveis. Autoconhecimento e autocuidado. Desenvolver o conhecimento sobre si e cuidar da própria saúde física e emocional. 9, empatia e cooperação. Empatia se colocar no lugar do outro, né? Promover o respeito à diversidade e o trabalho colaborativo. E 10, responsabilidade cidadã. Responsabilidade e cidadania, perdão. Atuar com responsabilidade e ética na vida pública e social. Parceria escola-família. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental destacam a importância da relação entre escola e família para o sucesso da aprendizagem dos alunos. A colaboração entre professores, gestores, estudantes e seus familiares é fundamental para criar um ambiente de apoio ao desenvolvimento escolar. Sempre lembrando do artigo 2º da LDB, que diz que a educação no Brasil é um dever da família e do Estado, beleza? Então tem que ter essa parceria. Parceria essa que tem que ser capitaneada pela família e a instituição de ensino, tá? Tempo integral no ensino fundamental. A oferta de tempo integral no ensino fundamental é incentivada, cada vez mais tem que ter, visando proporcionar um ensino mais completo, com atividades complementares que abranjam áreas como artes, esportes, cultura, tecnologia, né? Fortíssima tecnologia, né? A escola em tempo integral deve garantir um atendimento entre 7 e 10 horas diárias, com uma organização curricular que valorize o desenvolvimento integral da criança e adolescente. Então, gente, a partir de 7 horas é integral, tá? A gente já tinha falado isso na educação infantil, voltamos a frisar aqui, tá? Se a banca falar que é 8 horas, tá errado. E vira e mexe, eles tentam fazer isso, tá? Temos aqui um quadro resumo, que vocês vão ter acesso a ele aí no material, né? Para vocês verem aí as principais partes, né? Do ensino fundamental. Vamos resolver questões? Vamos resolver questões. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental têm como principal objetivo, questão número 1 pede um principal objetivo do ensino fundamental. Focar no ensino de habilidades técnicas e operacionais com o mercado de trabalho? Né? Mercado de trabalho, não ainda, tá? Mercado de trabalho é no ensino médio. Assegurar a formação básica do cidadão, promovendo desenvolvimento integral e o exercício da cidadania? Sim. Garantir que os alunos completem o ensino fundamental com habilidades profissionais específicas? Preparar os alunos exclusivamente para o ensino médio? Não, né? Não exclusivamente. Preparar o cidadão, né? Então, letra B de bola, tá? Conforme, questão número 2, conforme as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, a avaliação formativa deve ser um processo contínuo que acompanhe o desenvolvimento dos alunos durante o ano letivo com foco no aprendizado? Letra A, né? Uma ferramenta de reprovação? Gente, o que é isso, né? De jeito nenhum. Baseada em provas padronizadas? Não, a prova tem que ser mais qualitativa do que quantitativa. Foco exclusivamente nas habilidades cognitivas dos alunos? Não, tem que ir além, né? Tem várias inteligências, conforme nos ensinou Gardner, né? Um dos pensadores da pedagogia, tá bom? Vamos lá, questão de número 3. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, o foco principal está no ensino de conteúdos complexos? Não, né? Na alfabetização e letramento, além da iniciação em outras áreas do conhecimento? Sim, como ciências, como geografia, né? No desenvolvimento de habilidades técnicas para o mercado de trabalho? Não, gente, ó, o ensino fundamental ainda não tem foco para o trabalho. Ensino médio, sim. No exercício exclusivo da leitura e escrita, não, né? Leitura, escrita e algumas ciências já começam a ser introduzidas ali. Beleza? Questão de número 4. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental enfatizam a necessidade de um currículo que
Focalize apenas o conteúdo acadêmico tradicional? De jeito nenhum, né? Ser flexível, integrado e promova a articulação dos saberes de diferentes áreas do conhecimento? Sim, né? Letra B. Seja rigidamente dividido em disciplinas sem relação entre si? Não, tem que ter transversalidade, tem que ter integração. Implemente apenas avaliações quantitativas de desempenho? Não, principalmente as qualitativas. Questão de número 5. Segundo as diretrizes, a educação inclusiva no ensino fundamental deve ser garantida apenas nas escolas privadas? De jeito nenhum, né? Públicas e privadas. Acontecer em todas as instituições promovendo a inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades? Sim, né? Ser opcional? Não. Voltado apenas para os alunos com deficiência? Não. Podemos esquecer dos transtornos globais de desenvolvimento e das altas habilidades e superdotação. É o aluno especial, é classificado com todos esses nomes, né? E a educação, o educando especial, ele tem que ser, em regra, introduzido na rede regular de ensino. Só vai ser em instituições especializadas ou mesmo salas especializadas se não tiver outra forma. Então, a regra é incluir na regular. A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental estabelece conteúdos específicos para serem ensinados em cada disciplina, sem integração, gente. Não, tem que ter integração. Competências e habilidades essenciais a serem desenvolvidas por todos os alunos em todas as áreas do conhecimento? Sim, né? Uma abordagem exclusiva para o ensino de ciências exatas? De jeito nenhum. A obrigatoriedade de avaliações padronizadas em todas as escolas? Não, né, gente? Não é para ter essa padronização. Inclusive, ela tem que ser um processo formativo, tem que ser muito mais qualitativa do que quantitativa. Questão de número 7. A oferta do ensino em tempo integral em ensino fundamental visa proporcionar atividades complementares a uma jornada de 7 a 10 horas diárias, com foco no desenvolvimento integral dos alunos. É a letra A já, tá? Reforçar apenas o conteúdo de matemática e português? Não. Artes, questão de tecnologia, né? Atender apenas alunos com dificuldade de aprendizado? Não. Focar o ensino técnico desde os primeiros anos do ensino fundamental? De jeito nenhum, né? Técnico a gente vai ter lá no ensino médio, tá? 8, questão de número 8. A relação entre escola e família nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental deve ser restrita à entrega de boletins? Né? Não, né? Uma participação contínua. De parceria e colaboração com participação ativa dos pais no processo de ensino e aprendizagem? Sim, né? Limitada ao cumprimento de normas disciplinares? Não. Focada na comunicação formal e ocasional entre família e escola? De jeito nenhum, né? Tem que ser contínua, participativa, colaborativa. Questão número 9. No ensino fundamental, as competências gerais definidas da BNCC incluem apenas habilidades acadêmicas, como leitura, escrita e cálculos matemáticos? Isso apenas mata a pau, né? Conhecimento, pensamento crítico, comunicação, cultura digital, responsabilidade e cidadania? Sim, né? Dentre outras coisas. Treinamento técnico para o mercado de trabalho, gente, ensino fundamental ainda não se fala de mercado de trabalho, tá? Capacidades físicas, emocionais, sem foco na academia? Não, aqui nós já passamos a ter foco acadêmico, tá? Formativo acadêmico. Educação infantil, não. Mas já o ensino fundamental, sim. E questão de número 10 fala que os currículos dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, deve priorizar a preparação para o ensino médio com foco apenas nas disciplinas acadêmicas? Não, né? Ampliar o domínio dos conteúdos e envolvimento de competências mais complexas, preparando o aluno para desafios futuros? Sim, né? Já começa a ter uma complexidade mais do 6º ao 9º ano, né? Ser restrito aos conteúdos básicos de leitura e escrita? Não, né? Leitura e escrita os anos iniciais. Focar exclusivamente nas disciplinas de exatas, sem articulação com outros? Não, tem que ter articulação. Questão letra D errada, B é a correta, beleza? Então essas são as diretrizes para o ensino
fundamental. Diretrizes nacionais, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, que é fundamental para a sua prova e para a sua aprovação, beleza? Então aqui nós fechamos aqui um pequeno ciclo, né, que envolve os pensadores da pedagogia, as diretrizes para a educação infantil e as diretrizes para o ensino fundamental. Teremos ainda as diretrizes para o ensino médio, tá? Que é importante também, principalmente para os concursos de nível estadual, tá? Falando nível estadual, né, dos estados, né, as suas secretarias estaduais de educação, tá? A parte para as secretarias municipais ficam bem abrangidas até aqui nesses conhecimentos importantíssimos, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.